Pai, a cada um que ouvir, com unção, Senhor, através da tua palavra, libertar, salvar e curar. Meu Deus, em nome de Jesus é o que te pedimos nessa noite. Já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus, glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na presença de Deus, estamos num culto de ensinamento, né? Um culto de ensinamento da palavra de Deus é de suma importância para o ministério. E nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estarmos com a responsabilidade de falar, de ensinar e de mencionar o que vem de Deus aos nossos corações. Porque de mim mesmo nada tenho, mas Deus é misericordioso, nos deixou a tua palavra como caminho, como luz em meio às trevas, para que nós não se perdamos e para que possamos se encontrar eternamente com Ele através da sua graça. Amém? Amém. Deus me deu uma palavra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro até o versículo 9. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. O tema da leitura: toda a terra com a mesma língua. Aleluia. Aos que nos acompanham no YouTube e no Facebook, em nome de Cristo Jesus, pega um exemplar bíblico e acompanha a leitura. Deus tem algo para o teu coração nessa noite. Amém? Amém. Versículo 1, Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimamo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu reino Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Amém. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Poderoso. Irmãos, nós temos aqui Aleluia. alguns exemplos tão reais e tão atuais sobre a presunção do coração do homem. Nós sabemos que o contexto da história nos narra que após o dilúvio, após a inundação da face da terra pelas águas, após Deus escolher Noé e a sua família a construir uma arca e eles serem a origem, a fundação, a descendência a partir deles, ser a origem de povoar a descendência sobre a face da terra, nós vemos que muito se aconteceu. Às vezes nós olhamos um versículo, o versículo 9 para o versículo 10, parece que não, mas no livro de Gênesis passam centenas de anos. Porque o povo naquela época vivia anos. Nós temos um exemplo simples, após a morte de Noé. Noé, que foi o construtor da arca, o cabeça, o sacerdote daquela família, a origem, a descendência da face da terra, dos homens e mulheres, das famílias e das gerações futuras vieram de Noé. No capítulo 9, no versículo 19, mostra para você entender sobre tempos a idade de Noé quando morreu.
versículo 29 do capítulo 9. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então nós entendemos que 950 anos, quase um milênio. Então naquela época o tempo era diferente, como nós cogitamos no dia de hoje. Hoje a nossa descendência atual, a nossa genealogia atual, a humanidade atualmente se prevarica ou tem uma base limitada de vida em torno de 75 anos. É uma estimativa de vida mais ou menos global, estipulado por Deus 120 anos, mas não se encontra mais isso sobre a face da terra. Mas nós vemos que a Bíblia é certeira, a palavra de Deus é exata. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Com o aumento da iniquidade, muitos vieram a morrer com uma prática tão constante da iniquidade que vieram a morrer mais cedo. E é o que está acontecendo. Nós vemos adolescentes, nós vemos adultos morrendo antes dos 30 anos com uma facilidade tão grande que para nós o coração já cauterizou, não abala mais, não afeta mais. Mas naquela época era outro contexto. Tanto que nós vemos que a partir do capítulo 10 de Gênesis, nós vemos que o contexto de Noé tinha morrido. Nós sabemos que toda a história do dilúvio, toda a história da arca e todo o contexto da salvação do homem através da família descendência de Noé, ela morreu no capítulo 9 e começa a descendência dos seus filhos a partir do capítulo 10. Do capítulo 10 ao capítulo 11, um capítulo, se passaram milênios. Meu Deus. Nós vemos que existiu um povo que habitava em regiões diferentes, habitavam em situações e localidades diferentes, e esse era o projeto de Deus. Esse era o querer, a vontade, o que estava no coração de Deus, de espalhar o homem para que se expandisse sobre a terra, para que cultivasse a terra, para que sofrisse o que Deus projetou para a sobrevivência do homem, para que se formassem colônias, cidades e outras nações. O projeto de Deus era que o homem se expandisse, mas a Bíblia fala que se juntaram, vindo do Oriente, em um território chamado Sinar. Era uma planície, era uma terra extremamente reta, plana, adequada para a construção. No meio daquela descendência daquele povo, já tinha passado muito tempo. Os grandes estudiosos, os grandes teólogos, vamos por assim, os grandes arqueólogos e teólogos dizem que da época de Adão e Eva no paraíso, ao qual eles foram expulsos, e conhecemos a história, até o início da Torre de Babel, o início da construção dessa torre, ao qual nós lemos, que é a leitura oficial, se passou 2.354 anos. E nós temos 10 versículos. Meu Deus. Passou mais de 2.350 anos. Nós de Jesus, até os dias atuais, 2025 anos. Eita, Jesus. Então nós vemos que o tempo que passar aqui em 10 versículos resumiu toda a Bíblia para nós. Então foram muitos tempos e muitas gerações surgiram, e todos a descendência de Noé. Mas surgiu no meio dessa geração um homem por nome Nimrod. O capítulo 10, que fala a descendência de Noé, começa no versículo 8, a história de um homem chamado Nimrod. Capítulo 10, versículo 8. E diz assim, E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Detalhe, Nimrod se tornou um grande homem, forte, astucioso, era um homem de batalha, de guerra, e ele tinha por título, por função profissional, ele era tido como um caçador. E quando nós falamos sobre caçadores, nós vemos todas as vezes que Deus levantava um homem e punha como caçador, geralmente esse homem era líder. Era líder. Versículo 9, do capítulo 10, versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Olha só, o versículo 10 mostra que o líder ou cabeça de todos os povos daquela época, mais de 2000 anos, sabe, muitas pessoas, muitas descendências, muitos parentes, muitos familiares
Povoou-se a terra naquela época com uma grande quantidade de pessoas. Esse homem, Nimrod, se intitula rei sobre este povo. Ele era forte, caçador, temido. Ele era respeitado. E ele se intitula cabeça daquele povo. E se intitula rei daquele povo. E esse não foi só intitulado sem honra. Ele foi um desbravador. Através de Nimrod, se nós pegarmos o versículo 10, diz assim, ó, ele começou no seu reino, o primeiro reino a ser conquistado por Nimrod, foi a própria cidade de Babel, nesse território de Sinar. E depois ele acrescentou outras cidades, Ereque, e Acabe e Calne, na terra de Sinar, e também a Síria. E também edificou Nínive. Lembra da cidade de Nínive? Os ninivitas, homens de guerra, homens maus, cruéis. A origem veio desse homem, Nimrod. Ele foi o fundador daquela cidade. E outras, como Rebote, Ir, Calar e outras cidades. Ele foi um homem que desbravou e formou e fundou o reinado dele. Foi o primeiro reinado sobre os homens na face da terra. Ele foi o primeiro rei titulado. Mas nesse território de Sinar, formulou-se na cabeça, formulou-se de comum acordo o contexto de fazer uma grande cidade. Todos entraram num acordo e todos pensaram, e liderados por ele, pensaram o contexto: vamos edificar aqui numa grande cidade. Aleluia. Como isso? Começaram a formular tijolos feitos de barro. Vamos fazer fogueira, vamos assar ou queimar os tijolos de barro. Eles vão servir como pedras, como alicerce. E para fazer a edificação, a junção, nós vamos usar betume. Como nós aqui na construção civil, o tijolo edificado é assentado com areia e cimento. Lá não era edificado com betume, era assentado com betume. Então nós vemos que a edificação ou a formação de uma cidade foi extremamente inteligente para a época. Eles queriam fazer fama, eles queriam fazer nome. Vamos edificar uma cidade como nunca ninguém edificou. Vamos fazer uma cidade como nunca ninguém houve. Nunca houve em canto nenhum. Nós vamos reunir e nós vamos edificar no meio dessa cidade uma enorme torre. Qual o propósito dessa torre? Primeiro, nós vamos fazer fama, vamos fazer nome. Ninguém mais vai esquecer o nosso nome. Ninguém vai mais esquecer a nossa geração. Nós vamos ficar para a história. Segundo, nós vamos fazer essa torre tão alta, tão grande, tão enorme, que ela vai tocar os céus. Ela vai penetrar os céus. Qual o propósito? Primeiro, Nimrod queria se intitular um Deus. Um grande líder sobre aquele povo a ponto de se sentir um Deus. E o segundo propósito, nós não vamos mais ficar à mercê do Todo-Poderoso Deus. As ordens, os mandamentos e tudo o que ele falou para Noé como representação do seu nome acabou com a humanidade através do dilúvio das águas. Nós não vamos mais ficar à mercê desse Deus. Nós vamos ser autossuficientes. Nós vamos construir uma torre tão alta que se houver outro dilúvio nós vamos sobreviver. Olha aí. Então nós começamos a entender que esse povo tinha no coração orgulho, tinha no coração soberba. Foi liderado por esse grande homem, por Nimrod, mas foi de comum acordo. Se nós pegarmos aqui no capítulo 11, o versículo 3, todos aí disseram uns aos outros: eia, façamos tradução uns aos outros. Houve um comum acordo. E o projeto de construir essa torre a ponto de tocar os céus, ou a ponto de penetrar, de superar as alturas dos céus, foi um só. Se nós pegarmos lá, voltando a Bíblia um pouquinho para trás, no capítulo 7, no versículo 18 em diante, que fala sobre o dilúvio, nós vamos entender o propósito de construir uma torre tão alta. Nós vamos entender, ou tentar entender os pensamentos desse povo. No capítulo 18 dizia assim, no capítulo 7, versículo 18 de Gênesis:
E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Tradução: Noé e sua família e os animais estavam salvos. Versículo 19: e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Versículo 20: 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gados, e de feras, e de todo réptil que roja sobre a terra, e todo o homem. Tradução: eles observaram que o dilúvio foi tão devastador que todos os montes foram submersos. E isso é provado pela ciência. Nós temos o maior pico do planeta, o maior monte do planeta é o Monte Everest, com quase mais de 8 mil metros de altura. E encontraram lá arqueólogos acima do ponto mais alto do planeta fósseis de peixes. Onde o ponto mais alto do mundo teria um fóssil de um peixe? Encontraram fósseis de peixes. Os arqueólogos não souberam entender, e a Bíblia mostra que subiu mais de 7 metros de altura acima do Everest. Tradução: eles sabiam e entendiam que não havia outro jeito a não ser construir um refúgio, mas o propósito desse refúgio, o propósito desse pensamento não era um propósito de obediência, de santificação, de fidelidade a Deus. Era um propósito de sobressair, não dependendo do Senhor Deus. Era um propósito de edificar para si um refúgio e se igualar a Deus. Então entenda que o que nós vivemos ou entendemos sobre essa torre, ela foi edificada, ela demorou em torno de 700 anos para ser edificada. 700 anos o povo fazendo tijolo e assentando com betume, fazendo tijolos de barro, queimando, formulando os tijolos e assentando, formando cidades. E essa torre demorou 7 séculos de construção. Nesse período, em todo esse contexto, não há uma altura prevista, não há uma altura assertiva perante a Bíblia, mas os estudiosos colocam uma estimativa de 90 até 2.484 metros de altura a construção dessa torre. Em 700 anos não há uma altura prevista, mas para a tecnologia da época braçal foi um grande feito. Foi um grande feito. Nós entendemos que aquele povo era governado por um homem chamado Nimrod, que se estabeleceu rei pela força. Nós conhecemos que todos os que estavam ali tinham comum acordo de construir a cidade e a torre para se resguardar de um próximo dilúvio, para que eles possam sobreviver. E nós sabemos também que o propósito de Deus de espalhar a humanidade sobre a face da terra foi um propósito que não foi obedecido. Eles decidiram se reunir e agir por conta própria. Meu Deus. O termo dessa fundação era fazer fama, refúgio e se intitular como um grande Deus. E eu fico pensando hoje, em meio de um contexto que demorou tantos anos, Deus dos céus olhava a construção. Deus do céu por 700 anos observava o crescimento daquela torre. E eu fico pensando, Deus em uma só ação mudou a história. Deus poderia fazer um grande terremoto. Deus poderia fazer um grande terremoto. Deus poderia fazer escasso betume, eles não acharam mais para concluir a obra. Mas Deus olhou a mente e o coração daquele povo e falou assim: não, esse povo não vai ter quem segure mais. Começaram com a edificação de uma cidade. O versículo 6 nos mostra da leitura oficial do capítulo 11. O versículo 6: e o Senhor disse: eis que o povo é um,
tradução, todos pensam da mesma forma, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começaram a fazer, e agora não haverá mais restrição, ninguém mais vai impedir esse povo para tudo o que eles intentarem de fazer. Meu Deus. Deus já conhecia que o propósito do coração era maligno, o propósito era de desobediência, o propósito era de rebelião, de murmuração, o propósito era de independência de Deus. Meu Deus. E nós passamos para os dias atuais, passamos para o contexto de alguns Nimrods que estão hoje como líder em desobediência à vontade e parecer de Deus. Passamos hoje para um grupo de pessoas que se intitula igreja e que de comum acordo decidem andar na contramão do que os valores de Deus expressam conforme a tua palavra. Meu Deus. Eu fico pensando quantas torres hoje estão sendo edificadas com o propósito de desobediência, com o propósito de infidelidade, com o propósito de murmuração, com o propósito de rebeldia. Pastor, mas eu não estou entendendo. Tá bom, vamos chegar um pouquinho mais prático. Quantas igrejas inclusivas nós estamos vendo? Quantas a igreja que aceita inclusivamente todas as pessoas homossexuais liderando igrejas está crescendo cada vez mais. Você é homossexual, você tem relacionamento com homem, mulher com mulher, ninguém te aceita, venha. Jesus te ama, Deus te ama a si mesmo, aqui você fica à vontade, porque todos que praticam a homossexualidade vão para o céu, porque Deus ama você do jeito que são. Você que está pobre, está falido, empregado, desempregado, passando necessidades, venha para a igreja. Faça um voto, forme uma campanha, entregue ao seu dízimo, entregue uma oferta alçada, faça uma campanha e Deus vai te prosperar e você vai se tornar um empresário. E você que está desempregado vai ganhar um emprego. E você que é empregado vai ganhar uma promoção. E você que está passando necessidades vai prosperar e enriquecer. Quantas torres estão sendo edificadas dentro das igrejas com um propósito único de fama? Eles não queriam que o nome deles fossem esquecidos. Nimrod, como o rei daquele povo, falou assim: ó, nós jamais vamos ser esquecidos. Vamos fazer para nós um nome. Façamos o nome, façamos para nós a nossa fama. Meu Deus. Eles queriam o que muitos querem hoje. O que o povo quer hoje é nome, é fama, é vida pública, é ser famoso, é ter no coração o desejo de ser seguido, compartilhado. Quantas torres estão sendo construídas hoje? Nós damos o exemplo da igreja, mas tem exemplos também dentro da nossa própria casa. Pastor, agora eu não entendi como uma torre de Babel dentro da minha casa? Dentro da minha casa. Quantas vezes nós entendemos o que é certo? A Bíblia nos ensina que a mulher tem que ser submissa ao marido e que o marido tem que amar a esposa como ama Cristo. A Bíblia nos ensina para os pais não irritarem seus filhos e que seus filhos devem honrar seus pais e mães. Sabe, algumas coisas que a gente entende que era para ser uma rotina, que era para ser uma coisa atuante, que era para ser uma prática aceitável, mas nós vemos que isso não edifica, porque não é mais posto em prática. Meu Deus. Sabe, quantos valores o mundo está instituindo dentro da sua casa, formando uma torre de rebelião, Meu Deus. formando uma cidade que não é aprovada. Quantas pessoas estão se reduzindo a si próprio dentro da sua casa? Sou eu e eu, não quero saber dos outros. Sabe que o amor ao próximo, como Cristo nos ensina, o resumo de todos os mandamentos, que é amar a Deus com todas as nossas forças, toda a nossa sabedoria, com todo o nosso ser e o nosso próximo como a si mesmo. Sabe que essa base, essa palavra de amor não consegue, não pode ser instituída com base de pensamentos próprios. Eu só faço o que eu quero. Meu Deus. Eu só vou onde eu quero. Eu só falo com quem eu quero. Eu só pratico o que eu quero. Eu só obedeço se eu quero. Meu Deus. Eu só sou fiel se eu quero. O pensamento daquele povo era um pensamento unânime.
A fala daquele povo era uma só. Não havia ninguém ali com o propósito de honrar a Deus. Não havia ninguém ali com o propósito de obedecer à vontade de Deus. E nós não estamos falando de um povo qualquer, de um tempo qualquer, de um período qualquer. Nós estamos falando da origem do ser humano. De um homem que foi obediente como Noé. A origem foi de um homem temente como Noé. A origem foi de um homem que tinha valores como Noé. E parece que as gerações passaram e as pessoas esqueceram. Meu pai. Quais os valores dos nossos bisavós? Que há tantos anos atrás falava e tinha um ditado que dizia que não precisava nem da assinatura em contrato, um fio de bigode era a palavra do homem. Lembra dessa história? Valores que hoje, mesmo assinando um contrato, registrando em cartório, ainda há falha, há um calote. Valores que os filhos não podiam nem passar na sala quando os adultos conversavam. Lembra dessas histórias? Aí você falou, pastor, isso daí é coisa antiga, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com valores morais, com valores familiares. Na verdade tem. Porque parece que tudo ficou tão aceitável, né? Tudo ficou tão favorável, tudo está tão imediatista, tudo está tão homofóbico, que se você contradiz o pensamento das pessoas hoje, forma-se a rebelião formada unânime, como esse povo que decidiu se refugiar da ira de Deus pela desobediência. Encontrar respaldo nos seus erros. Lembra lá em Malaquias capítulo 3? Quando fala, você está dizendo que nós roubamos a Deus? Em que roubamos a Deus? Ou você está falando que Deus voltará? Na onde? Estão dizendo, passou gerações, pai, mãe, filhos, e nós vemos que tudo continua da mesma forma. Meu Deus. Pensamentos que já são corrosíveis, já estão contaminando, Meu Deus. já está abalando a moral dentro das igrejas. Então nós entendemos que o Evangelho precisa da visita do Senhor. Aleluia. O corpo de Cristo precisa da visita do Senhor. É verdade. Deus paciente, demorou 700 anos observando. Eu imagino ele conversando com o próprio Filho, com o próprio Cristo. Ele conversando com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 7 do capítulo 11. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. É o Deus, o nosso Pai, Aleluia. conversando com Cristo ou conversando com o Espírito Santo. A Trindade olhando e falando assim, até onde vai esse povo? Meu Deus. Eles não vão haver limites se a gente não mudar a história, se a gente não fizer uma visita, porque a Bíblia fala que eles olhavam, acompanhavam, observavam, mas de repente ele falou assim, vamos descer lá e tomar uma atitude. Aleluia, meu Deus. A atitude poderia ser uma atitude de fogo, de outro dilúvio, de terremoto, de morte entre eles, guerras. Deus poderia fazer uma praga, uma doença. Não havia ciência e tecnologia. Deus no estralar de dedo podia acabar, fulminar com a presença dos rebeldes, com a presença dos desobedientes. Não muda nos dias atuais. Você acha que Deus não teria poder de entrar em todos os ministérios, em todos os continentes do mundo e desmascarar aquele que é joio? E desmascarar aquele que é lobo com cobertura de ovelha? E desmascarar aqueles ladrões, desmascarar os ambiciosos, desmascarar os mentirosos, desmascarar os prostitutos, desmascarar os que vivem em iniquidade? Deus poderia fazer muita coisa. Mas como ele diz, por amor do trigo, eu não posso arrancar o joio junto, senão vou matar o trigo. Olha aí. Existe o tempo do acerto de contas. Existe o tempo do acerto de contas. Mas nós desejamos que, se o Senhor, poderoso como Ele é, descesse sobre a igreja, descesse sobre os santos da igreja, descesse sobre o corpo de Cristo, sobre a casa de oração, sobre os fiéis, Aleluia. e mostrasse quem é e quem não é, quem faz e quem não faz, quem pode e quem não pode, o que busca e o que não busca, o que é santo e o que não é santo. Meu Deus. É verdade. Aí nós falamos, mas isso não está acontecendo.
Está. Como assim, pastor? Está. Deus já desceu em nossa igreja. Deus já desceu no ministério no mundo. Deus já desceu nas igrejas espalhadas pelos continentes. Como assim, pastor? Se você procura viver a verdade, a justiça e o amor, você está sofrendo. Você está no vale. Você está passando provas e dificuldades. Você está com escassez, você está sendo perseguido, está sendo afrontado, está com necessidades, está vivendo situações que não dá para se entender e nem tem explicações. Aleluia. É Deus lapidando, porque você é escolhido. É Deus tratando, porque Deus quer te purificar. É Deus velando por sua vida, porque quer você na eternidade. É Deus mostrando que o teu nome está escrito no livro da vida. É Deus mostrando o Espírito Santo intercedendo por você. É Deus mostrando os sinais através de todos os escapes, livramentos. É Deus entrando com provisão. É Deus trazendo saúde. É Deus trazendo libertação. É Deus convertendo. É Deus se mostrando sobre os fiéis que estão no vale. Aleluia. Que estão atravessando desertos. É verdade. Mas como assim, pastor? E os outros não? Se você procurar entrar numa igreja que só tem mega empresários, que em vez de pregações, em vez de confrontos, de falar sobre o pecado, céu, inferno, iniquidade, consequências, se você entrar numa igreja que estão tendo reuniões de empresários, Eita, papai. estão com reuniões de motivação pessoal, estão com reuniões de prosperidade, que você vê no rosto de todo mundo sorriso, porque está todo mundo rico, desfilando com ternos de 25 mil, com bolsas de 35 mil, com relógios de 98 mil. Quando você vê ministérios que só tem carro importado na área do estacionamento, ou que alguns estão descendo de helicóptero, quando você vê que o contexto de vida de ministérios riquíssimos já se esqueceu do que é amar ao pobre. Olha aí. Entenda que Deus já desceu, já está separando. Deus já desceu e já tocou nas línguas para que ninguém mais entenda o que o outro está falando. Eu não consigo entender um ministério que só pregue prosperidade. Eu não consigo entender um ministério que só pregue inclusão social, inclusão do mundo dentro da igreja. Eu não entendo essa língua. Eu não entendo essa língua. Aleluia. Pastores estão falando assim, a sua igreja é pequena, está vazia, quer crescer a sua igreja, quer deixar a sua igreja cheia, bota uma faixa enorme, convida um pregador de nome, paga para ele 60 mil reais uma noite. E você vai ver como essa igreja vai ganhar fama, nome, vai entrar na mídia, vai virar um ministério de sucesso. Em pouco tempo você vai ficar rico. Misericórdia. Então entenda, aqueles que pagam um preço, porque sabem o que é orar, pagam um preço porque sabem o que é interceder, pagam um preço porque estão vivendo o que é justo, pagam um preço porque estão caminhando na verdade, pagam um preço porque sabem o que é justiça, pagam um preço porque sabem o que é intercessão, pagam um preço porque suas obras são feitas na luz, pagam um preço porque verdadeiramente estão andando e buscando o querer de Deus. Geralmente essas pessoas não conseguem entender a língua das que estão vivendo um mundo incluso na igreja. Meu Deus. Hoje parece que tudo está normal. Meu pai. Hoje parece que tudo está aceitável. Não dá para entender que evangelho é esse. É verdade. Não dá para entender que língua é essa. Meu Deus. Meu Deus. Houve já sim um toque do Espírito Santo na igreja e muitos não estão vendo. Existem profecias que o Brasil, na América do Sul, será um dos últimos avivamentos espirituais sobre a face da terra antes do arrebatamento. Aleluia. Deus já está tocando a igreja na face da terra. Eita, Jesus. Existem promessas e essas promessas são tão grandes, tão poderosas, tão eficazes que todas as revelações bíblicas estão sendo concretizadas, vividas e ninguém está vendo. Jesus está para voltar. É verdade. E as pessoas ainda estão pensando, unânimes, em como se livrar do castigo de Deus. Meu Deus. Unânimes pensando, se houver um dilúvio, todo mundo sobe para a torre e ninguém vai morrer. Olha aí. Um livro de jubileu,
não é bíblico, mas alguns arqueólogos estudiosos chegou a ver que esse livro de Jubileu estimou a altura da Torre de Babel em 2.454 metros de altura. A nossa maior torre, nosso maior arranha-céu, lá nos Emirados Árabes, em Dubai, eu acho que não chega a 900 metros. Mas eles já tinham construído, se é que é real, mais de 2.200 metros. Meu Deus. Entenda qual era a astúcia, a habilidade para o mal. É, meu Pai. A dedicação que eles estavam fazendo para achar que poderiam se livrar das mãos de Deus. Meu Deus. A Bíblia fala que o ímpio vai de mal a pior. E que tudo que põe a mão vai de mal a pior. Ele engana e é enganado. Verdade. Os que se refugiam e falam uma única língua, achando que podem enganar ou administrar o evangelho conforme o teu próprio querer. Cuidado. No mínimo já foi separado. A língua já não está sendo mais entendida pelos santos. Meu Deus. A língua já não está sendo mais entendida pelos escolhidos de Deus. Forte, Jesus. É forte. Às vezes nós não conseguimos entender. Por que tanta prova, Senhor? É, Jesus. Nós não conseguimos entender por que tanta necessidade. É, meu Pai. Por que tanta doença? Por que não conseguimos apoio, refúgio social? Por que não conseguimos crescer, estabelecer e formular? Alguns podem falar, falta ali a atualização da igreja renovada. E nós olhamos para si e falamos assim, não, prefiro continuar andando com os meus porquês, mas nos valores que a Bíblia nos ensina. Amém. Se descer um anjo do céu, não é um demônio, não, é um anjo dos céus. Não é um adepto de Satanás, nem o próprio Lúcifer. Está falando que é um anjo dos céus. Ele pregar uma palavra que não for a que nós conhecemos, que a Bíblia é sagrada, leva com maldição. Não leva em consideração, não joga esse termo com um bloco de maldição, de atraso de vida, que conduz o homem ao pecado, ao erro. Parece que quando todo mundo faz, se torna certo. Parece que quando todo mundo faz, se torna aceitável. Todo mundo quer praticar quando todo mundo cai na mídia. Alguns pastores de renome defendendo pessoas que estão trazendo escândalos, mas porque aquele pastor de renome defendeu, vamos apoiar o que está trazendo escândalo. Meu Deus. Quantas torres de Babel estão sendo instituídas dentro das igrejas? Entenda uma coisa, nós não estamos sós. O projeto de Deus aqui era espalhar, o versículo 9, estamos encerrando, do capítulo 11, porque chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Talvez nós tenhamos que entender o que diz lá em Mateus. Quando todos chegarem ao conhecimento, aí virá o fim. Eita, Jesus. O espalhar. Olha aí. Sobre toda a terra, talvez chegue o propósito que já estamos para viver. O arrebatamento. Aleluia. Então, em nome de Cristo Jesus, não se una ao que todos fazem se não está nos valores, conforme os estatutos, os mandamentos, a palavra de Deus. Aleluia. Não pratique o que todo mundo está fazendo, de edificar torres com propósito pessoal, de engrandecimento, de vaidade, de orgulho. Essa vaidade, esse orgulho cresceu no coração do diabo, de Satanás nos céus, e houve a consequência sobre a vida dele. É por isso que ele tenta manipular e espalhar esses mesmos sentimentos outrora contra a vida dos santos e dos escolhidos. É verdade. Meu Deus. Que nós possamos continuar crendo Aleluia. que o Senhor tem o comando das nossas vidas nas mãos. Glória a Deus. Não importa a dificuldade, não importa o deserto, a provação, não importa o vale que você esteja.
se você está em conformidade com a palavra, se você está lutando pela santidade, se você está vivendo a paz com todos, se você está vivendo na justiça, na verdade e no amor, se você tem esse contexto como valor da tua vida, ouvinte e praticante dessa palavra, continua no vale, continua no deserto, você não está só. A recompensa é aos céus. Enquanto estivermos vivos, nós passaremos por aflições, mas a Bíblia fala que após a morte, ou após o arrebatamento, de estarmos na presença do Senhor, teremos galardão de recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, mantenha-se firme. Amém, Jesus. Guarda a sua fé. Glória a Deus. Mantenha-se firme, guarda o contato. Aleluia. Mantenha-se firme, creia que você não está só. O Espírito de Deus, o teu amigo, o intercessor, te garante a vitória. Faça, em nome de Jesus, as suas práticas e as suas obras conforme a palavra de Deus, Glória a Deus. para que haja vitória nos seus caminhos, para que haja concessão de bênção nos seus caminhos, Aleluia. em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus.